Beleza, pessoal? Estou tentando gravar aqui uma aula de revisão para vocês. Vocês vão fazer prova, né, de recuperação amanhã. Então vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Ok. Vamos fazer algumas observações aqui, tá bom? Vai ser uma aula mais de observações. Então, primeira observação. A respeito, né, de ano-luz, o que a gente pode dizer? O que podemos dizer a respeito? Ano-luz é uma medida de quê? É uma medida de velocidade? É uma medida de tempo? É uma medida de distância? Então, ano-luz, pessoal, é a distância. Ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Então, ano-luz é uma medida de distância, beleza? Tranquilo aí, pessoal? Vocês lembram, né, que a gente revisou em sala, mas vamos revisar novamente, tá bom? Mais uma observação, ok? Pessoal, quando uma partícula está em movimento, ela está em movimento em relação a um referencial, né? A gente já viu isso. Uma vez que os conceitos de movimento e repouso, eles não são absolutos, eles dependem de um referencial. Tá bom? Aí eu pergunto, se uma partícula está em movimento em relação a um referencial, vamos supor que eu tenha aqui o referencial A, ok? Vamos supor que o meu veículo aqui, eu não sou muito bom em desenho, tá bom? A velocidade, ó, é para lá, né? Para a direita da gente. Então vamos supor que ele esteja em movimento em relação ao referencial A, que é o solo. Em relação ao referencial A, que é o solo, este veículo, ele está em movimento. Entretanto, em relação a um outro referencial B, desculpem a letra aí, tá? Tô aprendendo a usar ainda essa luz aqui. Em relação a um referencial B, tá bom? Deixa eu botar o A aqui, ó. O A é o solo, ok? E o referencial B, deixa eu mudar, inclusive, a cor da letra aqui, do lápis. Vamos supor que tenha uma pessoinha aqui, ó, dentro do veículo. Essa pessoinha é o meu referencial B, tá bom? Aí eu te pergunto, é possível um veículo estar em movimento em relação a um dado referencial e estar em repouso em relação a um outro referencial? E aí? A resposta é sim, tá bom? Esse veículo, esse carrinho, ele está em movimento em relação ao solo, que é o meu referencial A, mas ele está em repouso em relação ao meu referencial B, que é a pessoa. Da mesma forma, se eu quiser
focar o meu olhar para a pessoa, eu posso dizer que a pessoa está em movimento em relação ao referencial A, que é o solo, e a mesma pessoa está em repouso em relação ao meu referencial B, se eu considerar o veículo como meu referencial B, ok? Tranquilo até aí? Essas duas observações tranquilas, né? Beleza. Vamos à nossa terceira observação, tá bom? Deixa eu mudar a cor aqui para preto. Espera aí. Vamos à nossa terceira observação acerca de trajetória, tá bom? A forma ou formato, a forma ou formato de uma trajetória, ela depende de um dado referencial? Sim ou não? Lembrando, né? Só recapitulando aqui, que trajetória, tá bom? É o somatório, ou seja, é a soma de todos os pontos relacionados a um determinado movimento. Entre outras palavras, a trajetória é o quê? É aquele desenho que representa o caminho percorrido por um dado móvel. Tenho aqui, ó, a trajetória A, né? Deixa eu retificar essa minha frase. Vamos supor que eu tenha o ponto A aqui e eu tenha o ponto B aqui, tá bom? Então, um certo móvel foi do ponto B ao ponto A e a trajetória dele é esse aí, é esse caminho. Esse mesmo móvel poderia, deixa eu mudar a cor. Esse mesmo móvel poderia ter feito um caminho diferente, assim, ó. Ou seja, eu teria o quê? Uma trajetória diferente. Tá bom? Então, só relembrando, trajetória é isso. A terceira observação quer saber o seguinte: se o formato de uma trajetória, ela depende de um dado referencial. E, como é um assunto que a gente já viu em sala e viu muito bem, eu já vou responder que sim. Sim. Né? Por exemplo, imagine que você esteja dentro de um veículo, sei lá, tá aqui um veículo, eu não sou bom em desenho não, mas é assim mesmo. Você está dentro de um veículo, certo? E você está aqui e você lança, ou melhor, você solta, tá? Uma bolinha, sei lá, de papel, de alguma coisa. Você solta. E o movimento dessa bolinha vai ser por efeito da gravidade. E a trajetória dessa bolinha vai ser esta aqui, ó. Para você que está dentro do ônibus, por exemplo. Entretanto, este mesmo fenômeno, que é o fato de a bolinha estar caindo, o mesmo fenômeno é visto por outra pessoa que está aqui fora. Aqui, ó, essa pessoa aqui, ó, verdinha, tá bom? E essa pessoa, ela vai ver o mesmo fenômeno acontecendo de uma maneira um pouco diferente da maneira que você está vendo. Por quê? Perceba que você está em repouso em relação ao ônibus. Logo, se você solta a bola por efeito da gravidade, quem vai estar em movimento vai ser unicamente a bola, certo? Só que a pessoa que está lá fora, ela está em movimento em relação ao ônibus.
Então, o mesmo fenômeno, ela vai ver com uma trajetória diferente. Porque, na verdade, existe aí a composição de dois movimentos. Tanto a bolinha está indo... Deixa eu desenhar... Eu vou colocar em rosa aqui, deixa eu ver. Isso, em rosa. Tanto a bolinha, ela está indo para frente, ok? Era aí que eu ainda estou apanhando. Tanto a bolinha está indo para frente, quanto ela está o quê? Caindo. Então, para quem está lá fora, a trajetória vai ser assim, ó. Ok? O que justifica a resposta ser sim. O formato de uma trajetória depende de um dado referencial? Claro que sim. Beleza? Tranquilo? Vamos para a observação 4. Espera aí. A observação 4 é a seguinte. Eita, deixa eu mudar aqui. Espera aí. Ótimo. Então, a observação 4 é a seguinte. É sobre a questão de repouso e movimento. Tá bom? É sobre os conceitos de repouso e movimento. Se por exemplo, eu tiver duas partículas, a partícula A e a partícula B, elas estão a uma distância D, tá bom? Elas estão a uma distância D, perdão. Se essa distância entre elas não mudar, isso significa necessariamente que as partículas estão em repouso, uma em relação à outra. Eu vou fazer a pergunta de uma forma um pouco diferente. Imagine que essa partícula B, ela esteja descrevendo um movimento Espera aí, rapidinho. A, B, I. A partícula B, ela está descrevendo um movimento circular. Ela está efetuando um movimento circular, ok? Em torno de A. E essa distância, ela vai ser igual ao raio, não é verdade? A distância vai ser igual ao raio dessa circunferência. Eu posso dizer que A e B estão em repouso, um em relação ao outro? Não, né? A pode estar parado e apenas B se movendo em movimento circular. Isso não quer dizer, pelo fato de a distância não mudar, sempre vai ser o raio, ó. B pode estar aqui em certo momento, B poderá estar aqui em certo momento. Eles estão em movimento um em relação ao outro, mas a distância não muda, tá bom? Essa é a observação que eu queria fazer. Na verdade, essa é a nossa quarta observação. Vamos à quinta observação? Muito bem. Deixa eu apagar aqui. Pronto. A nossa quinta observação, ela é a seguinte. Imagine que uma pessoa, um móvel, sei lá, vamos supor que seja uma pessoa. Ela se move daqui, ó, do ponto A, ok? Até o ponto B. Beleza? E ao se mover do ponto A ao ponto B,
ela se moveu a uma velocidade, sei lá, vamos supor de 1 metro por segundo. Essa foi a velocidade, uma velocidade constante, tá bom? Movimento retilíneo uniforme. A trajetória não está muito retilínea, mas me perdoem. Vamos supor que a variação de espaço aí, né? A distância que ele percorreu, que por ser um movimento unidirecional, a distância percorrida é igual ao ΔS. Então, vamos supor que essa distância foi de 100 metros. 100 metros. Ok? Então, essa pessoa, quando chegou no ponto B, ela continuou. Ela foi até o ponto C. Tá bom? E de B para C, vamos supor que ela percorreu 200 metros. Tá? E a velocidade agora foi de 2 metros por segundo. Ok? Aqui é C, ó. Pessoal, aqui é C. E essa pessoa foi de C para D. Olha aí, ela foi de C para D a uma velocidade de, sei lá, 3 metros por segundo. E vamos supor que a distância aqui foi 200 metros também. Ok? Como é que eu faço para calcular a velocidade, a velocidade média em todo o percurso? Velocidade média total. Gente, a gente sabe que velocidade média é ΔS por ΔT. Então, a velocidade média total vai ser ΔS total sobre ΔT total. Tá? A velocidade média sempre é o quê? O ΔS total, que pelo fato de ter sido um movimento unidirecional, ou seja, a pessoa foi apenas para a direita, nossa direita, o ΔS é igual à distância percorrida, nesse caso. Então, toda a distância que ela percorreu sobre todo o tempo que ela gastou para percorrer. Então, velocidade média total. Qual foi a distância total que ela percorreu? 100 metros mais 200 mais 200. Então, ela percorreu 500 metros. Agora, qual foi o tempo que ela gastou? Gente, aí o negócio complica um pouquinho de nada. Tá certo? Desculpa aí. Complica só mais um pouquinho. Por quê? Para achar o tempo, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que considerar individualmente cada uma dessas 3 situações. Vamos ter que considerar individualmente cada uma dessas 3 situações. Tá bom? Peraí, desculpa aí que eu estou aprendendo ainda, estou apanhando aqui. Então nós temos, olha, 3 situações. Ok? Na primeira situação, foi de A para B. A pessoa andou 100 metros a uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, qual foi o tempo que ela gastou? Velocidade igual, nesse caso, eu posso dizer que a distância por tempo. Perceba que de A para B, a pessoa foi em movimento retilíneo uniforme. Então, não faz sentido falar em velocidade média, uma vez que a velocidade não variou, mas tudo bem. Vamos dizer que vamos encontrar essa velocidade que, de acordo com o esquema aqui, né, que nós criamos, essa velocidade não varia. Então, a velocidade, vamos encontrar o tempo que a pessoa gastou de A para B, considerando que ela andou 100 metros a uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, a velocidade, 1 metro por segundo é igual a distância que ela percorreu, que foi 100, sobre T. Meio pelos extremos, nós temos que T é igual ao quê?
100 segundos, ok? Por enquanto não vamos pensar em transformar para outra unidade não. A pessoa gastou o quê? 100 segundos para percorrer 100 metros a uma velocidade de 1 metro por segundo. Tranquilo até aí? Ótimo. Na situação 2, de B para C, nós temos que a mesma coisa. Velocidade vai ser a distância sobre o tempo. A velocidade é 2 metros por segundo, a distância foram 200 metros e o tempo a gente vai descobrir agora. Tá bom? Eu posso chamar de tempo, ó, tempo de B para C, ok? Para ficar mais organizado. E no primeiro momento foi o tempo de A para B. Tá bom? Ótimo. Então, ó, novamente meio pelos extremos, vai ficar 2t de B para C, que é igual a 200, isolando o tempo de B para C, temos 200 dividido por 2, porque aquele 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então, nós vamos ter 100 segundos também, ok? Mesma coisa da situação 1 ali, tá bom? De A para B, que eu coloquei em verde. Vamos para a terceira situação, que é de C para D. Mesma coisa, velocidade é igual a distância por tempo, ok? A velocidade ali é 3, a distância são 200 metros e o tempo é o t de C para D. Meio pelos extremos, nós vamos ter que 3t de C para D é igual a 200. Então, o tempo de C para D vai ser 200 por 3 segundos. Pode dividir? Pode. Se você dividir, você vai achar um valor decimal não exato, mas pode trabalhar com ele assim também. Então, para finalizar, né? Aqui, ó, essa partezinha que a gente está esperando só saber quem é o tempo, ok? Velocidade total vai ser o quê? O espaço total, que é 100 mais 200 metros, sobre o tempo total, que é 100 mais 100 mais 200 por 3. Então, ó, 100 mais 100 dá o quê? Dá 200 sobre 1. E 200 por 3 é 200 por 3. Tá bom? Então, resolvendo isso aqui, a gente encontra a velocidade total. Ok? Então, tranquilo, né? Lembrando que, mesmo que você não encontre uma alternativa, essa questão ela tiver alternativa, mas se você fez cálculo, né, eu vou considerar até onde você foi. Então, você não tira zero. É diferente do aluno que marca um X numa alternativa e não tem cálculo nenhum na prova dele, né? Esse aluno merece zero, tá bom? Então, até onde você for, será considerado. Só uma observação, eu não vou terminar esse cálculo, né, mas você precisa o quê? Somar as frações. Tira o MMC entre 1 e 3, né? Então, que dá 3, e você faz, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, isso aí é tranquilo, tá bom? Se você fizer certinho, tá bom? Direitinho, você no final, você vai encontrar que a velocidade é 15 por 8 metros por segundo, tá bom? Confere aí. Ok, vamos continuar, né? Mais uma observação, a nossa sexta observação, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, me perdoe, e isso não vai atrapalhar
a aula não. A sexta observação é a seguinte. Deixa eu tentar desenhar um gráfico aqui porque é bronca. Vamos supor, né, que tenhamos o seguinte gráfico. Espera aí, deixa eu desenhar aqui, depois eu... Cadê? Borracha. Ok. Vamos supor que tenhamos o seguinte gráfico. Eita, fiz uma besteira aqui. É porque... Beleza, retornando, né? Eu pausei para fazer o gráfico, que eu apanhei aqui um pouquinho. Considere esse gráfico aí, né? A observação é a seguinte. Ainda falta... Peraí. Deixa eu escolher uma cor aqui. Ainda falta traçar o bendito. Ok. Vamos lá. Olha aqui. Vamos supor que aqui seja, sei lá, 4. Tá meio desproporcional, desculpem aí. Aqui vai ser 2. Ok. Então, é isso. Tirando a questão de que o gráfico ele não está simétrico, tá bom? Vamos fazer algumas observações. Dado o gráfico, né, da velocidade pelo tempo, esse gráfico sendo uma reta, significa o quê? Que a velocidade ela não é constante, né? Então a velocidade varia, só que ela varia de maneira uniforme, porque é uma reta. Então nós temos o quê? O nosso movimento uniformemente variado, tá bom? Ele pode ser retilíneo, então movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Ótimo. E a gente já viu em sala, né? A gente já viu que, dado o gráfico da velocidade pelo tempo, a gente consegue calcular o ΔS, ok? Deixa eu fazer aqui de lado um gráfico tempo horas para ficar mais coerente, né? Não está no SI não. E velocidade quilômetros por hora, ok? Vocês lembram do movimento uniforme? Ok, movimento, deixa eu separar aqui, movimento uniforme, que ele pode ser retilíneo, né? O gráfico ele é assim, ok? Deixa eu só apontar esse cara, o gráfico tá aqui, ok? E este outro, o gráfico está ali, para não ter confusão. Então, não está muito bonito não, mas vamos supor que isto aqui é uma reta paralela ao eixo do tempo, né, que é o eixo das abscissas, que é o eixo de X. Como é que a gente calcula o ΔS se nós temos este gráfico aqui à direita? Vocês lembram que a gente viu em sala que para calcular ΔS é simples. Partindo da definição de velocidade média, ΔS, ΔT. Se a gente passar ΔT multiplicando a velocidade, vamos ter ΔS é igual a velocidade. Não vai ser média porque o movimento aqui é uniforme, né? Então é só a velocidade mesmo. Velocidade vezes o ΔT. Pronto. Velocidade vezes o tempo.
ok? Se eu pegar velocidade e multiplicar por tempo, eu acho ΔS. E neste contexto aqui do gráfico, velocidade, que é isto aqui, ó, vezes o tempo, que é isto aqui, não é a área? Então, a gente viu que, deixa eu separar aqui, a gente viu que a área do gráfico, velocidade por tempo, é numericamente igual a ΔS. Eu já expliquei o que significa numericamente igual, tá bom? Puxa da cachola aí, tenta lembrar. É só os números que são iguais, tá bom? É isso que quer dizer. Aqui, nesse gráfico à esquerda, não é diferente. Para eu calcular ΔS, eu só preciso calcular a área do gráfico, que neste caso é a área do triângulo. Tá, se eu quiser calcular ΔS até 2 horas, tá bom? Se eu quiser calcular aqui, eu calculo, eu calculo a área desta parte também. Perceba que o gráfico ele é simétrico. E a gente viu em sala que como interpretar este gráfico, né, como visualizar o que realmente está acontecendo ali com o móvel. O móvel, ele partiu do repouso, o móvel partiu do tempo zero, tá bom? Do repouso não. Quando é do repouso, a velocidade inicial é zero, tá bom? O móvel partiu do tempo zero a uma velocidade inicial, o quê? Velocidade inicial 20 km por hora. E essa velocidade, quando o tempo ele vai aumentando, a velocidade vai o quê? Diminuindo. Ok? Quando o tempo ele vai aumentando, a velocidade vai o quê? Diminuindo. Então, nós temos aí o móvel em movimento o quê? Retardado. A velocidade é maior que zero porque até chegar no tempo 2 horas, o móvel ele está se movendo a favor da trajetória. Só que está o quê? Perdendo velocidade. Ele está o quê? Está freando. E quando chega no tempo 2 horas, é aquele momento em que a velocidade fica zero e o móvel o quê? Inverte o sentido do seu movimento. Ele começa agora a se mover contra a trajetória. É por isso que depois de 2 horas a velocidade passa a ser negativa, beleza? Porque ΔS passa a ser negativo, então a velocidade vai ser negativa a partir de 2 horas. Tranquilo? A observação 6 é a seguinte: quem é ΔS? Quem é ΔS? Quem é? Em todo o percurso, nessas 4 horas. Se eu quiser saber apenas as primeiras 2 horas, eu calculo a área. Se eu quiser saber de 2 até 4 horas, eu calculo a área também. Só que percebeu que a área de 2 a 4 horas está na parte negativa do meu gráfico em relação à velocidade. Isso significa o quê? Que eu vou calcular. Deixa eu mudar só a cor para verde. Eu vou calcular essa área que eu vou chamar. Espera aí que eu estou apanhando.
desse negócio. Eu vou chamar de área 1 e aqui de área 2. Eu vou pegar a área 1 e subtrair de quem? Da área 2. Ao fazer isso, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar o meu ΔS igual a zero. Lembram que a gente viu isso em sala de aula? Tranquilo? Muito bem. Percebam que tanto de 0 a 2, quanto de 2 a 4, a inclinação da reta não mudou. Ou seja, a velocidade, né, em módulo, ok? Ela vai estar o quê? Variando uniformemente. Isso quer dizer que a aceleração ela é constante em todo o percurso, certo? Bora relembrar uma formulazinha. Aqui, ó, aqui embaixo. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa fórmula, ela é exatamente uma expressão, ou seja, uma função do primeiro grau. Ó, y é igual ao quê? A x mais b. Estão vendo aí? Tranquilo? Então, o y é minha velocidade final. Deixa eu mudar para uma cor um pouco diferente. Azul. O y é a minha velocidade final. O meu b é o meu v0. E o ax é o at. Aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então, ao olhar para o gráfico, eu percebo que eu tenho uma função decrescente. O gráfico, ele o quê? Ele decresce com o tempo. Ok? E na função do primeiro grau, para o gráfico ser decrescente, o meu A tem que ser o quê? O meu coeficiente angular tem que ser menor do que zero. O que significa o A ser menor do que zero? No contexto da física aqui, significa que a minha aceleração, eu vou botar um alfa para não confundir com um A. A minha aceleração, que é esse alfa, ela é menor do que zero. Ok? Então, se a minha aceleração é menor do que zero, e eu tendo velocidade inicial 20, e eu estou andando a favor da trajetória, a aceleração vai ser aquela mãozinha que vai estar me puxando, me freando, lembram? Eu estou caminhando a favor da trajetória e a aceleração me puxando. Aí depois de 2 horas ela me parou. Só que ela continuou me puxando. Então ela continuou me puxando e eu fiz o quê? Eu inverti o meu movimento. Eu estou agora com velocidade negativa. Eu estou o quê? Contrário à trajetória. Beleza? Tranquilo aí, esse bizu 6. O mais importante é lembrar que as áreas são iguais. Uma área está na parte positiva, uma na negativa. Então, ao subtrair, nós temos ΔS igual a zero. Valeu. Pessoal, vamos lá. Vamos à observação 7. Tá bom? Espero estar ajudando. Eita, deixa eu mudar a cor aqui. A observação 7, ela fala o seguinte. Imagine, deixa eu desenhar aqui, deixa eu pausar para desenhar. A frase foi errada. Não é imagine, não. Consideremos esse triângulo aí. Tá bom? Ele é um triângulo retângulo. Vamos supor que, sei lá, esse cateto aqui, ó, que está na vertical, vamos supor que ele seja uma vela, que está aqui, ó, com foguinho, tá bom? Olha, o fogo. E luz também, né? Tanto o foguinho, o fogo ele vai tanto emitir luz quanto energia na forma de calor. Imagine que essa vela ela foi acesa,
e em frente a ela, né, nós tenhamos um objeto aqui, sei lá, pode ser um lápis, pode ser um peão. Peão, que eu digo, é aquelas peças de xadrez, qualquer coisa que tenha um formato mais ou menos retangular. Imagine essa situação aí, tá bom? Aí vamos supor que a distância da vela para esse objeto seja 8 centímetros. E a luz da vela, né? Vamos supor que essa hipotenusa seja um dos raios, tá bom? Provenientes da vela, um dos raios de luz. E aqui se forme uma sombra. Ok? Por quê? A vela é um material opaco, né? Os raios que vão bater nesta região aqui, ó, eles serão refletidos, né? Partes serão absorvidos, mas, né, muitos outros raios passarão, né? Inclusive este que chamamos de hipotenusa, ok? Vamos supor que essa sombra ela meça 24 centímetros, tá bom? Vamos supor que ela meça 24 centímetros. Nós temos a informação do fabricante da vela de que a vela ela será consumida completamente em, sei lá, 6 dias, ok? Nós temos também a informação de que a vela inteira ela mede 30 centímetros. No momento que ela foi acesa, ela media 30 centímetros. E com o tempo ela foi diminuindo de tamanho, ok? Se ela diminui de tamanho, eu vou até mudar de cor aqui para você entender o que está acontecendo. Olha, se a vela diminui de tamanho, ou seja, o fogo está aqui agora, a chama, ela diminuiu, tá bom? Percebeu que o raio ele vai ter essa trajetória, né, mais ou menos, ou seja, por consequência, a sombra ela vai o quê? Aumentar, ao passo que a vela vai diminuindo, tá certo? Então, a sétima observação é a seguinte: na verdade, a sétima observação eu posso fazer duas perguntas. Primeira, qual vai ser o tamanho da vela quando a sombra ela tiver o dobro do que tinha? Ou seja, ela agora tem 48 centímetros. Qual vai ser o tamanho dessa vela? Tranquilo. Vamos esquematizar? Olha aqui. O assunto aqui, gente, na matemática, é semelhança de triângulos e na física é velocidade média. Aqui, ó, eita, não ficou proporcional. Tá. A distância entre a vela e o objeto continua sendo 8 centímetros. Não mudou. O que mudou foi aqui, ó. Foi para 48. A altura, eu esqueci
de avisar, de dizer que a altura do objeto aqui foi dada. Vamos dizer que seja 20 centímetros. Logo, a altura desse objeto não mudou. Continua sendo 20 centímetros. O que vai mudar é aqui, ó, que era 30 e agora é X. Eu não sei quanto é. Uma regrinha de 3 simples. Ok? Perceba que existem dois triângulos aí. Existe esse triângulo aqui, ó, menor, que aqui, ó, é 48, aqui é 20, e existe o triângulo maior, tá bom? Em que aqui vai ser X e a base vai ser 48 mais 8, 56. Não é tranquilo? Uma regrinha de 3 já a gente resolve. Deixa eu mudar só a cor. Aí, ó, a regrinha de 3 é a seguinte: o X está para o 20, assim como, no caso, ó, esse X está para este 20, que são alturas, assim como o 56 está para o 48. A altura do triângulo grande está para a altura do triângulo pequeno. Eita, deixa eu só retificar uma coisa aqui. Esse X está para este 20, assim como 56 está para 48, tá bom? Resolvendo essa regrinha de 3, é uma regra de 3 simples e direta, né? Faz meio pelos extremos, tá bom? Ao resolver, nós vamos encontrar um valor de X aproximadamente 23,33 centímetros. Ok? Tranquilo até aí? Perceba que a primeira coisa que fizemos foi achar X, ou seja, a altura da vela, quando a sombra dobrou. Ótimo. Quando a sombra dobra de 24 centímetros para 48 centímetros, a altura da vela vai de 30 para 23,33. Isso é tipo responder a letra A de uma questão. Ok? E como é que eu faço para responder uma tal letra B que quer saber quanto tempo se passou? Tranquilo, gente. Como é que eu sei quanto tempo se passou? Outra regra de 3. A questão não disse, né? O bizu aqui, né, o enunciado, não falou que, de acordo com o fabricante, a vela inteira, 30 centímetros, vai demorar o quê? 6 dias. A vela inteira vai demorar 6 dias para ser consumida. Quanto foi consumido da vela até agora? Se a vela media 30 e agora mede 23,33, quer dizer que foi consumido aproximadamente 6,67 centímetros. Quanto tempo para isso acontecer? Não é tranquilo? Entenderam, pessoal? Ótimo. Então, com esta segunda regrinha de 3, vocês conseguem encontrar o tempo que levou para a vela, né, perder 6,67 centímetros do seu tamanho e a sombra dobrar de tamanho.
Ótimo, vamos para a observação 8. Pronto, a observação 8 vai ser essa aqui, ó. Deixa azul mesmo. Imagine que eu tenho aqui um gráfico, né, um referencial cartesiano, e eu tenho duas variáveis, a variável x e a variável y, ok? Deixa eu fazer melhor. Espera aí. Toda vez que eu uso a borracha eu termino me complicando. Eu vou chamar esse eixo. Graças a Deus que tem essa ferramenta, senão eu estaria perdido. Ainda bem que tem essa ferramenta para coisar aqui, peraí. E um serviço B. Ok? Perceba que aqui há um ponto de interseção. Neste tempo aqui. Eu vou chamar de T1, sei lá. T1. Ok? Observe que lá no tempo inicial, né? Aqui, ó, no T0, os produtos, ou perdão, os serviços, eles tinham valores para o custo diferentes. O serviço B custava menos e o serviço A custava mais, lá no T0. Com o passar do tempo, o serviço B foi ficando o quê? Mais caro. Só que o serviço A, ele continua o mesmo valor. O tempo, ele não muda o valor do serviço A. O serviço A, ele não varia com o tempo. Ele é constante. O serviço B, ele fica mais caro com o tempo. Tranquilo até aí? E o serviço C? Um serviço C é um serviço que, lá no tempo zero, ele era o mais caro de todos. Só que o tempo foi passando e ele foi o quê? Ficando mais barato. Lá no tempo 1, lá no T1, aqui, cadê? Aqui, no tempo 1, os três serviços custam o mesmo valor. A observação 8, pessoal, ela requer que você tenha atenção a analisar um gráfico como este, em que eu tenho duas variáveis, tempo e custo, e nesse nosso contexto aqui eu tenho serviço. Possa ser que lá na questão mude alguma coisa, mas a lógica vai ser a mesma, tá bom? Você vai perceber que certo serviço, com o tempo, né, talvez a variável lá não seja tempo, seja outra coisa, mas com o passar de x, com o variar de x, y variou para mais ou para menos, ou ficou constante, tá bom? Essa seria a observação 8. Fiquem ligados. Pronto, a nossa observação 9, né, seria analisar um gráfico como este, né, da posição em relação ao tempo. Perceba que é um gráfico de movimento uniforme, ok? Porque é uma reta. Perceba que o tempo, ele varia ali, ó, uniformemente, né? Enquanto os espaços também variam uniformemente, ok?
Essa situação 9 seria, por exemplo, você analisar uma parte do gráfico que não esteja aparecendo aí, né? Vamos supor que uma questão ela queira saber qual é a posição, eu vou chamar aqui de S final, sei lá, qual é a posição para um tempo, sei lá, 3 minutos. Pronto. Veja que tranquilo, né? Você vai achar a posição do espaço final quando o tempo ele é 3 minutos. E perceba que o gráfico ele varia uniformemente. Se você for contando, né, o tempo de 5 em 5 ou de 10 em 10, sei lá, você chega na resposta. É tranquilo. Mas vamos utilizar um pouco mais de rigor, né, na resolução. Então, primeira coisa a se fazer é a gente calcular a velocidade, né? No caso é um movimento uniforme, então a velocidade ela não varia. Vamos calcular a velocidade desse móvel aí. A velocidade é o que? Velocidade delta S, delta T. Tá bom? Então a velocidade delta S, S final menos S inicial. Então eu posso considerar, por exemplo, esses dois aqui, né? 200 menos 100. Eu peguei o 200. Quem é o tempo que está casando com o 200? Olha, é o 10. Então aqui, ó, menos. E o 100. Quem é o tempo que está relacionado aí, ó, formando par ordenado com 100? É o 5. Massa. Beleza? Então, ó, velocidade 200 menos 100, 100. 100 metros. E o tempo é 10 menos 5, 5 segundos, né? Continuando aqui, ó, aqui embaixo, velocidade vai ser igual a 20 por 5, 100 dividido por 5 dá 20 metros por segundo. Eu já sei que a velocidade desse móvel é 20 metros por segundo, né? É a primeira coisinha que eu tenho que saber. De boa? Vamos para a segunda parte da questão aqui em cima. Vamos lá. O tempo não são 3 minutos? Vamos descobrir quantos segundos tem em 3 minutos, né? 1 minuto está para o quê? 60 segundos. Quantos segundos 3 minutos tem? É só multiplicar 60 por 3, né? Ou seja, o tempo vai ser o quê? 180 segundos. Então, em 3 minutos eu tenho 180 segundos. Ótimo. Na minha última parte aqui, ó, do cálculo, que é a parte 3, eu vou achar agora o nosso querido S final, a posição quando o tempo é 3 minutos. Então, ó, novamente, velocidade delta S, delta T. A velocidade eu já achei, que é 20. Então, 20 a uma velocidade de 20 metros por segundo durante 180 segundos. Quem é o meu delta S? Eu tive que pausar aqui.
temos que fazer, ó, meio pelos extremos, né? Considerando que aqui, ó, embaixo do 20 tem 1, então uma vez ΔS, 20 vezes 180. Quanto é 2 vezes 18? 36. É só colocar os dois zeros aqui. Então, vai ser 3.600 metros. Beleza? Tranquilo até aí? Perceba que o móvel, a cada 5 segundos, ele percorre o que? 100 metros. Então, em 3 minutos, ele vai percorrer o que? 3.600. Tá bom? Valeu. Só uma observação, né? Para título de organização mesmo, esse gráfico ele tá mal desenhado, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo apagar ele aqui. Apaguei, pera aí. O gráfico ficou péssimo, tá bom? Mas o gráfico, de acordo com essa observação, com essa questão, ele deveria passar pela origem aqui, tá bom? Desculpem aí. Porque vê, passando-se 5 segundos, ele percorreu o quê? 100 metros. Mais 5, mais 100 metros. Então, se a gente voltar para o tempo zero, ele vai voltar o quê? 100 metros. Então, coincide com a origem aqui, ó. A origem dos tempos e dos espaços. Tá bom? Mas a observação principal nessa parte 9 aqui da nossa revisão, né? O principal aí, para você perceber, seria você conseguir, né, interpretar um gráfico da posição pelo tempo do movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Você calcula a velocidade, que a velocidade ela é constante, e a partir da velocidade você consegue encontrar qualquer posição do móvel. Beleza? Valeu. Esse vídeo tá 1 hora e 2 minutos. Eu vou parar por aqui, tá bom? Eu não consegui abranger todas as questões, mas a maior parte das questões foram abrangidas aí. Se eu conseguir gravar outro vídeo mais tarde, tá bom? Eu posto pra vocês. Mas já vão estudando aí, que já é de boa, tá bom? Já ajuda muito. Caso eu não consiga gravar outro vídeo, deem uma estudada no gráfico da posição em relação ao tempo do movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Deem uma estudada no gráfico da aceleração pelo tempo do movimento retilíneo uniformemente variado também, tá bom? Deem uma estudada nesses dois gráficos aí, tá bom? Da aceleração e da posição do movimento uniformemente variado, tá bom? Valeu!